boa noite. Eu sou Natália de Campos, eu sou advogada criminalista, faço parte do membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo e sou uma das fundadoras do coletivo Entre Elas. E hoje estou aqui para bater esse papo um pouquinho sobre o que é o coletivo, os tipos de violência que a gente sofre, entre outras questões. O coletivo ele nasce da necessidade que a gente encontra de propagar a informação, né? A gente percebe cada vez mais que informação é poder. E se a gente detém essa informação, é quase que uma obrigação a gente compartilhar ela com o máximo de pessoas possíveis. Então o coletivo ele vem com essa ideia da gente propagar a informação, seja por roda de conversa, palestras, empresas para moradores em situação de rua, por vídeos no canal, textos. A gente produz o máximo de conteúdo possível para disseminar informação. Esse é um dos principais objetivos do coletivo hoje. E a gente trabalha basicamente na linha de frente de violência doméstica, né? E a gente gosta sempre de ressaltar que violência não é só aquele soco, olho roxo, aquela violência física. A violência normalmente ela acaba na violência física quando ela não chega de fato no feminicídio. Então a violência ela pode ser psicológica, ela pode ser aquela alteração no tom de voz, mas aquela manipulação emocional, né? Aquela coisa do tipo, não quero que você vá assim hoje, aquele ciúmes exacerbado. A violência pode ser também patrimonial, como por exemplo, esconder cartão de crédito, controlar os gastos da mulher. O relacionamento abusivo, ele não tem uma lista de checagem que a gente fala, aqui, 10 tópicos que você tem que preencher para caracterizar um relacionamento abusivo. Pelo contrário, eu costumo dizer que se você questiona, se tá aparecendo na sua cabeça, será que eu tô num relacionamento abusivo? É muito provável que você esteja, né? Porque a gente não questiona isso estando num relacionamento saudável. Então, se você tem aquela ansiedade de falar coisas, se você tem medo de falar com seu parceiro, se você se sente violada, sua privacidade, se ele olha seu celular, se ele restringe suas amizades, todas essas características são de um relacionamento abusivo. Então, se você acende esse alerta e será que eu tô num relacionamento abusivo? Dá uma pesquisada sobre, procura uma psicóloga, procura uma amiga, procura pessoas que estejam ao seu redor e conversem sobre isso, né? É muito importante quando a gente tá num relacionamento abusivo ou numa situação de violência que a gente tenha redes de apoio. E bom, e como que a gente cria essa rede? Basicamente, o jeito mais fácil é a gente se incorporar em redes que já existem. Então, começar a participar, seja na escola do filho, seja na reunião do bairro, seja em coletivos que já existem, a gente começar a conversar com mulheres que já saíram de um relacionamento abusivo, que já superaram essa situação de violência. Isso nos fortalece. Redes de apoio, elas vêm de todos os lugares, assim, então pode ser com a mãe, com a vizinha, com o colega de trabalho. É muito importante a gente que não está em um relacionamento abusivo, numa situação de violência, fique com o radar ligado também. Observe as pessoas ao seu redor, observe as pessoas no seu trabalho, observe as pessoas com que você convive, mudanças de comportamento, porque a violência física, como eu disse, ela é mais fácil de se detectar, né? De repente alguém chega ali no ambiente de trabalho com o olho roxo, mas a violência psicológica e as demais violências, elas vão dando sinais, né? Você percebe que era uma pessoa super alegre, era uma pessoa super comunicativa e de repente tá sempre aflita, de repente tá murcha, de repente não usa mais cor forte. Esses são sinais de que a pessoa tá se esvaziando de si, porque é isso que um relacionamento abusivo ele faz com que a gente se esvazie de nós mesmos, né? E tem a questão da violência, a violência física mesmo e o próprio feminicídio. E o que a gente faz quando a gente detecta que a gente tá numa situação de agressividade, né, dessa violência física, que eu tô correndo algum risco, ou os meus vizinhos, minha colega de trabalho, essas pessoas estão correndo risco? Bom, se for uma situação de emergência, tá acontecendo agora, tô ouvindo meu vizinho, a agressão está acontecendo nesse instante, eu ligo por 190, tá? A gente chama a polícia, situação de emergência, pode inclusive ocorrer uma prisão em flagrante. Se eu sei que existe uma situação de violência, mas ela não tá acontecendo agora, eu sei que ela existe, eu já ouvi, eu tenho pego o elevador com minha vizinha de cima, de baixo, tenho percebido esses sinais de violência com a minha colega de trabalho, mas ela não é emergencial, não tá acontecendo agora, eu ligo 180.
esses são os canais diretos para a gente chamar essa ajuda. Eu gosto muito de ressaltar que o processo de denúncia, o processo de sair de um relacionamento abusivo, ele é literalmente um processo. Então a gente tem alguns planos de emergência. Se você tá sofrendo esse tipo de relacionamento, se você se vê em risco, deixa sempre ali uma malinha de emergência para sair às pressas, com um documento, uma reserva de dinheiro se for possível, os documentos do filho. Tenha um contato de emergência sempre. Às vezes é muito difícil quando você está na situação de violência, você conseguir ligar para a polícia para chamar ajuda. Então tenha um contato de emergência, liga para essa pessoa e fala, chama a polícia, preciso agora. E aí essa pessoa se encarrega. Porque às vezes ligar no 90 é um pouco mais demorado, eles pedem dados, entre outras questões que a gente já sabe. O que eu recomendo fortemente eu sei que não é sempre possível, mas é que você se fortaleça e tente sair desse relacionamento antes que ele chegue no extremo. A gente fala sempre que o relacionamento abusivo, a situação de violência, ela é uma espiral, tá? Então, além de sempre crescer, a violência nunca diminuir, ela vai se intensificando. Então, ela começa com um xingamento, com uma ameaça, com um soco na parede e de repente ela se intensifica para um soco no seu olho, ela se intensifica para uma agressão mais pesada. Então não pensa que ela vai regredir. O relacionamento abusivo, ele se perdura, ele continua sendo abusivo. A menos que todos os envolvidos peçam ajuda, o abusador, o abusado, que todo mundo consiga um suporte. Mas assim, não é uma obrigação da mulher que esse abusador tenha essa cura, tá? Então, se fortalece, busca ajuda, ouça pessoas que já saíram desse tipo de relacionamento. É muito importante. Agora em pandemia, a pandemia veio para escancarar vários problemas sociais que a gente já tinha, né? Entre eles a violência doméstica. A gente fala muito, fique em casa, casa é um lugar seguro. E é bom sempre que a gente pense seguro para quem, né? Para nós mulheres, infelizmente, nem sempre é um lugar seguro. A gente fica à disposição, o Coletivo Entre Elas está sempre à disposição para tentar mediar o que for necessário, para que cada vez mais mulheres consigam sair desse tipo de relação, cada vez mais mulheres consigam se empoderar. E é isso, gente, informação é poder. A gente só consegue sair de uma situação de violência quando a gente se reconhece na situação de violência. Bom, espero que vocês gostem, a gente tem bastante conteúdo produzido e fico à disposição para quem precisar. Um beijo!